no link para ouvirem toda a sua Bom aula. dia, pessoal. Eu estou começando aqui a gravação da aula sobre gestão das emoções para o Portal Num. Essa aula vai estar disponível para quem assinar o portal ou se você quiser assistir ao vivo agora também se inscrevendo para a semana de aulas gratuitas. O link está na minha bio. Eu vou deixar uns 10 minutinhos, 15 minutinhos aqui para vocês entenderem um pouquinho do que se trata, mas se vocês realmente inscreverem e entrarem, vocês vão poder ver a apresentação e poder tirar dúvidas comigo. Combinado? Então tá aqui na minha bio e vamos juntas. Pronto, estou gravando. Pode começar aí, ué? Já tava. Cadê? O Endo agora sumiu. Bom, vou falar então. Pode? Tá. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui no Portal Num. Muito obrigada, Ju. Obrigada, Wendel. Eu sou advogada de família, sou terapeuta holística, me chamo Mirelle e hoje eu vou conversar com você sobre gestão das emoções. O projeto do portal é muito bacana porque é a união de vários profissionais, de vários terapeutas, né? Eu consegui assistir algumas aulas e que já rolaram essa semana, gostei muito. E hoje eu vou trazer uma visão um pouquinho mais técnica, apesar de eu ser terapeuta holística, a gente vai adentrar um pouquinho mais na técnica, porque da minha experiência eu vejo que para algumas pessoas é mais interessante trabalhar dessa forma, porque a gente vai aprendendo, vocês vão entender do que eu tô falando, sabe? A gente vai construindo, assim, essa nova forma de pensar, essa nova forma de ver as emoções, que é o meu intuito com o meu trabalho. Nas aulas que eu vou ministrar no portal, né, que o projeto vai seguir depois das semanas gratuitas, eu vou adentrar em outros assuntos. Então, eu vou adentrar em gestão das emoções sob a ótica da Barbara Fredrickson. Hoje eu vou ficar mais no Daniel Goleman, que é uma pessoa que foi percussor nisso tudo, né? E lá também eu vou falar sobre limites e sobre comunicação, que eu penso que são os passos seguintes, sabe? Para a gente realmente completar esse círculozinho aqui todo que o Goleman trouxe e que eu vou apresentar hoje para vocês. Então, sejam bem-vindos. Quem tiver alguma dúvida, é só enviar aqui no chatzinho. O chat fica aqui embaixo. E é um balãozinho mesmo de diálogo, tá? E vocês podem enviar no final ou durante também, não me atrapalha, mas eu vou tirar um tempinho ao final para responder. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, a apresentação. Deixa eu ver se já apareceu um minutinho, gente. Que nós vamos engatar esse negócio. Me conta se vocês, só confirma se vocês estão realmente vendo a apresentação ou não. Wendel, se você quiser falar, o bate-papo apareceu aqui para mim. Sim, então tá, vocês estão vendo a apresentação, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional. Quando eu vou trabalhar com o tema, eu gosto bastante de falar em gestão das emoções, mas aqui eu estou respeitando, né, o trabalho e o legado do Daniel Goleman, que é a base da apresentação, e estou deixando aqui o termo que ele usa. Tem uma coisa bem interessante que eu queria trazer para vocês, que é a evolução desse conceito de inteligência, né? Nós tivemos uma época da supremacia do QI, que é esse quociente de inteligência, que foi por muito tempo utilizado como critério de excelência na vida. Então, as pessoas começaram a ser classificadas como inteligentes ou não, capazes ou não, principalmente no mercado de trabalho, nas escolas, nas avaliações que eram feitas por esse QI. E aí foi sendo percebido que o QI não bastava, tinha algum componente que as pessoas não estavam observando, mas que também influenciavam para o sucesso, né? Que influenciavam para que as pessoas chegassem a determinados lugares. Aqui, gente, eu estou falando mais voltado para mercado de trabalho, mas óbvio que sucesso aplica a nossa vida como um todo. E aí, em 1990, foi elaborado esse conceito aí, esse primeiro conceito de inteligência emocional. Então, vocês conseguem perceber como que isso é novo, né? Isso eu penso que é um conceito muito novo. Após, em 1995, o Daniel Goleman publicou o livro Inteligência Emocional, que é aquele azulzinho que eu tenho aqui, não trouxe, mas que eu uso bastante, que até hoje é referência no tema.
Depois eu deixo as indicações aí para vocês, tá? Dos livros e de tudo que eu mencionar aqui. Então, eu acho legal a gente falar, poxa, não tem tanto tempo que a gente discute isso, sabe? A gente veio de uma realidade em que as pessoas eram rotuladas pelo QI, né? E hoje nós vemos que a pessoa tem inteligência emocional no sentido de a forma com que ela lida com os acontecimentos da vida dela talvez seja mais importante do que qualquer outra skill, ou talvez isso valorize outras skills que a pessoa tenha. E aí, aqui eu trouxe os campos da inteligência emocional também na visão do Daniel Goleman, tá? Isso foi retirado de um artigo da Harvard Business Review. E aí ele coloca aqui, né? Ele faz essa diferença entre dimensão e área e faz esse esqueminha, que é o esqueminha que nós vamos trabalhar hoje. Primeiro, ele fala, né, qual que é o primeiro campo? Autoconhecimento, que a gente fala tanto, né? Todos os terapeutas falam muito sobre autoconhecimento. E de fato, depois autogestão, consciência social e gestão de relacionamentos. Então, vamos falar agora do autoconhecimento, né? Primeiro pilar é a habilidade de perceber as próprias emoções. Pode parecer bobo, mas perceber as próprias emoções e listar as emoções não é algo que a gente faz naturalmente porque nós não fomos ensinados, né? Às vezes a gente não sabe o nome da emoção e a gente também nunca parou para entender o que acontece, sabe? Às vezes você tem uma dor no estômago, às vezes você está desconfortável com alguma coisa, mas você não sabe que isso pode ser raiva, que isso pode ser mágoa, você ainda não entendeu qual emoção é predominante em você em determinadas situações, tanto as emoções positivas quanto as negativas. Por isso que eu falo que esse trabalho começa de forma mecânica. Apesar de ser algo mais chatinho, assim, né, de realmente listar e de realmente indicar que vocês comecem anotando, comecem percebendo, eu penso que é a forma de começar, porque nós não fomos ensinados. E sempre que a gente está aprendendo uma coisa nova, a gente precisa desse treinamento, assim, um pouquinho mais mecânico para que depois isso fique natural, né? Para que você, diante de uma situação, já saiba as emoções que mais predominam em você e já tenha conhecimento de quais protocolos você vai fazer para as emoções que inevitavelmente vão ocorrer em determinadas situações, no caso das negativas, né? Esse é um passo 2. Então, o primeiro pilar é a habilidade de perceber as próprias emoções. E aí, um grande aliado aí para vocês desenvolverem esse primeiro pilar, o Wendel me contou que ele já falou no curso dele de escrita intuitiva, né? Gente, essas páginas matinais da Julia Cameron podem ser utilizadas para tantas coisas, tantas coisas. Eu estava relendo algumas páginas matinais minhas com coisas que eu queria fazer, ou sonhos, ou o que eu pensava da vida, e eu fiquei impressionada em como as coisas mudaram, em como a minha visão de mundo mudou em pouco tempo. E isso me fez ficar mais tranquila, no sentido de, poxa, se hoje eu sinto algo que parece tão absoluto, será que é tão absoluto assim? Porque relendo as minhas morning pages, eu vejo que eu mudei muito, eu vejo, e assim, de coisas que eram estruturais para mim, que hoje eu tenho uma visão diferente. Então, assim, morning pages podem ser utilizadas para várias finalidades. E aqui eu estou sugerindo que vocês utilizem nessa parte de gestão das emoções. Então, realmente escrever como vocês estão se sentindo. Para quem não conhece as morning pages ou perdeu a aula do Wendel, quem criou foi a Julia Cameron. Então, ela sugere que vocês... E o livro chama O Caminho do Artista. Vou fazer a listinha de todos os livros, fiquem tranquilos. Ela sugere o seguinte: acordou, escreve, escrita livre, escreve 3 páginas, o que te vier em mente, né? E o objetivo aqui, né, que eu estou sugerindo para vocês é justamente observar os seus pensamentos e emoções. Se vocês quiserem ir para um passinho 2, vocês podem começar com as morning pages, eu acho incrível, é uma ferramenta incrível, mas no passinho 2 eu sugiro que vocês, de fato, peguem uma lista com o nome das emoções. A gente precisa dar nome às coisas, né? Dar nome é muito importante. Então, sugiro que, umas morning pages, que vocês deem nome às emoções. E aí, no meu Instagram, tem uma lista com nome. Eu vou passar para a Ju e para o Wendel, tá? Para eles colocarem aí para o pessoal que vai participar do programa um materialzinho com as indicações bibliográficas e também com o nome das emoções. Mas vocês podem utilizar um aplicativo que se chama Cogni. Eu vou colocar aqui no chat. E também envio. Esse aplicativo Cogni,
Você pode, durante o dia, marcar como estou me sentindo. E aí você vai arredando para uma carinha feliz, uma carinha neutra, uma carinha triste. De acordo com essa carinha, você tem uma opção, uma lista de emoções ali para você decidir. E ao final, esse aplicativo te dá relatórios. Então, você vai conseguir linkar, poxa, eu senti raiva. Quando eu senti raiva, o que estava acontecendo? Então, repetindo, de início é um processo mecânico. E penso que o Cogni pode ajudar muito. Mas se vocês pensarem, Mia, eu não dou conta. Se eu entro no celular, eu já distraio, eu já tenho trabalho, eu gosto é de papel e tal. Ótimo. Vocês podem fazer o plannerzinho de emoções de vocês. Lá para a galera do programa também, depois eu vou disponibilizar. Mas, gente, planner vocês podem criar. A gente fala planner, mas qualquer caderninho, qualquer lugarzinho que vocês vão colocar por dia ali, como estão me sentindo, e anotar as emoções. No início, imprimam ou escrevam nomes de emoções, tá? Não precisa ser todas, não. Quando vocês começam a se basear ali, já dá super certo. E aí, vocês seguem observando. Isso é extremamente poderoso e é o início de tudo. Quando a gente fala em inteligência emocional, em gestão das emoções, começa aqui. O ponto de partida é esse, observar as próprias emoções. E observar e nomear. Não é hora de julgar, não é hora de... Tem gente que sente raiva de sentir raiva, sentir raiva de sentir mágoa. Não, é óbvio, nós não vamos conseguir 100% do tempo, não somos perfeitos. Mas aqui o cenário ideal é que a gente não julgue, que a gente observe, anote e depois avalie. Se vocês não conseguem fazer isso sozinhos, o Cogni também consegue dividir isso com o terapeuta de vocês. Então, o terapeuta pode ajudar nesse trabalho de avaliar. Às vezes você fala, nossa, Mi, não consigo nem olhar. Aquilo ali me dá um nervoso se eu olhar depois as emoções. Sem problemas, vocês podem compartilhar com o terapeuta de vocês e avaliar ali junto com eles. Então, é o conselho que eu dou para vocês começarem. Outra coisa muito importante é perder o medo das emoções, sabe? E aí eu vou usar a minha frase de sempre: as emoções são mensagens, você escuta. Então, quando você começa a olhar para as emoções como mensagens, a coisa fica mais leve. Elas são apenas mensageiras, elas estão te contando algo que está acontecendo. Olha que coisa linda, coisa poderosa. Elas estão te contando, olha, você está pisando em um lugar que não é legal para você. Ou, nossa, isso aqui te faz muito bem, faça mais isso te deixa feliz. Tal companhia te faz muito bem, tal lugar te faz muito bem, um hábito que te faz muito bem e também te manda mensagem de aqui não tá legal, né? E as emoções são embora, então elas estão todo o nosso corpo, né? Elas alteram o nosso tom de voz, elas alteram a nossa expressão facial, a nossa postura, então elas tomam conta do corpo mesmo. E como mensageiras, e aí cabe a gente escutar a mensagem que elas estão enviando ou não. Eu gosto bastante que a Barbara Fredrickson fala que as emoções são públicas. Quando ela fala que as emoções são públicas, é justamente por isso, porque a gente não consegue esconder uma emoção, né? Porque como ela se manifesta em todo o nosso corpo, fica nítido ali quando tem uma emoção acontecendo. E aí, quando a gente trabalha na gente perceber as próprias emoções, a gente consegue perceber melhor no outro, até para ter mais empatia. Nós vamos chegar que isso é um dos pilares. Então, aguenta a mão aí comigo. Pensem em vocês, anotando as emoções. Se vocês vão digerir isso sozinhos ou não, aí vocês vão fazer escolhas. Conseguindo identificar até no corpo, ali mais ou menos como que uma emoção se manifesta. Pensa que maravilha. Tô dando um oi pro pessoal da live. Agora vamos seguir. Vamos para a autogestão. Então, aqui eu fiquei mais um tempinho, porque eu acho que é o campo mais importante. Autogestão. O segundo pilar é a habilidade de gerir as próprias emoções. Então, primeiro a gente está ali, bom, o que eu sinto? Como é que é isso? Como que o meu corpo sente? Sempre na posição de observadores. Não é lugar de julgamento, é lugar de observação. Levem a palavra observação para a vida. Tá, e agora eu vou gerir-me. Como é que eu faço? Bom, quando a gente começa a gerir as emoções, primeiro percebeu, as positivas são emoções positivas. Você vê quando você gera e tenta incluir mais daquilo na sua vida. As negativas, a gente tem um trabalho um pouquinho mais longo a ser feito e que eu vou fazer com vocês no curso. Mas por hora,
eu dou o conselho seguinte: criem protocolos para gerir as emoções negativas. E o que é criar protocolo? O que para você, quando você está com raiva, funciona? Sabe, ai, Miss, eu tô com raiva, eu preciso escutar uma música bem alta e cantar e fazer não sei o quê. Se eu tô com raiva, eu preciso sair para correr. Se eu tô com raiva, e sim, pensem em um protocolo que seja mais saudável no sentido de não vai causar tantos danos, porque as emoções são fulminantes, né? Principalmente as negativas. Bom, eu tô melancólica. O que me tira desse estado de melancolia? Talvez ir ao ar livre, meio que, né, fazer uma forcinha para ir para um parque, fazer uma forcinha para conversar com alguém, ou assistir um filme engraçado. Aí o protocolo, gente, vocês que vão criar, né, para vocês, isso é muito único. Então, lá nas anotaçõezinhas, depois que vocês passarem o tempo observando, comecem a ver as emoções negativas que manifestam mais e quais protocolos vocês podem criar para gerir as emoções. Então, isso é super interessante, super legal de fazer. Uma coisa que eu coloquei aqui, que vai ter no portal, né, é a meditação. A meditação é uma ótima forma de gerir as emoções. E eu gosto de trazer um adendo. Eu estudei meditação com uma psiquiatra que é certificada lá no Chopra Center e tal. Aprendi bastante coisa. Uma das coisas que eu aprendi com ela é que as emoções, acho que eu até coloquei, a meditação diminui o número de pensamentos por minuto, por isso ajuda a trazer clareza. Então, assim, para não ficar nesse mito de que meditar é parar de pensar, a gente não para de pensar, a gente diminui o número de pensamentos por minuto. E isso é o suficiente para trazer um alívio, né? Então, é um momento para observar os seus pensamentos sem julgamento, ou seja, cabe perfeitamente no que a gente espera aqui no trabalho de gestão das emoções. Bom, um conselho para as pessoas que muito agitadas, que falam, não dou conta de jeito nenhum de meditar, e tudo bem, pensem na seguinte forma: o que é que te traz para o momento presente? Que às vezes não vai ser a meditação de forma tradicional ainda, ou agora, talvez você não dê conta hoje, ou não seja para você mesmo. Tudo é muito individual, né, gente? Não existe nada que é a última bolacha do pacote, que só isso que resolve. Eu acho incrível, mas eu entendo e vejo nas minhas clientes que muitas pessoas não conseguem se conectar com isso. Então, o que eu sugiro? O que te traz para o momento presente? Qual atividade do seu dia a dia você faz que você realmente fica focada naquela atividade? Então, eu sempre dou o meu exemplo, que é cozinhar. Eu amo cozinhar. Então, quando eu estou cozinhando, eu esqueço o celular, eu esqueço, no máximo eu coloco uma musiquinha, eu tô prestando atenção nos cheiros, eu adoro especiarias, então eu quero sentir cheiro, eu quero experimentar, sentir sabor. Vocês entendem que isso tá diminuindo o meu número de pensamentos por minuto também? Porque é o momento em que eu não tô pensando se, ai meu Deus, tal coisa tá acontecendo, não sei o quê. Eu não tô com aquele excesso de pensamentos. Então, cumpre também essa questão. Então, pense em atividades, corrida novamente. Eu tô tentando lembrar, gente, porque o meu é muito cozinhar. Eu gosto muito da prática de Ashtanga também, yoga, porque a Ashtanga não tem música, né? E você fica numa sala fechada ali com aquele calor humano. E são movimentos que não tem como. A Ashtanga, se você não tá no momento presente, você cai, né? Porque são movimentos assim que exigem muito de você estar ali. Elas exigem também que você olhe para a dor, entre em contato com a dor, veja o que está acontecendo, olha para o seu corpo. Então, a Ashtanga Yoga, para mim, cumpre isso. Veja aí para você, tudo para você, que te traz para o momento presente. Se for a meditação guiada, ótimo. Se você já consegue meditar sozinho, maravilhoso. Mas se é qualquer outra atividade, gente, pode ser vídeo de gato no YouTube, qualquer coisa que te traga para o momento presente vai diminuir o número de pensamentos e vai te ajudar, consequentemente, nessa gestão das emoções. Aí aqui eu coloquei, né? Quando você identificar a emoção forte como a raiva, tire um tempo para respirar profundamente, se possível, meditar. Isso vai te auxiliar a gerir a emoção e a não tomar decisões por impulso. A respiração foi muito falada aqui, né? A Natalina falou, a Luara falou da importância da respiração, né? Quando a gente está com uma emoção negativa muito forte, a nossa respiração, ao certo, estará em descompasso.
Então, se você já conseguir, você já está nesse ponto que você consegue, durante uma emoção forte, olhar para a sua respiração e só focar em respirar, e aí você pode inspirar coisas boas, né? E expirar, você fala, eu expiro a raiva. Eu gosto muito dessa técnica em que a gente inspira pensando em coisas boas e expira coisas que a gente não quer mais carregar. Se você já estiver no ponto de conseguir fazer isso, maravilha! A respiração é, sim, a nossa aliada. Pode reparar, gente, quando algo está em descompasso, a nossa respiração está em descompasso. Então, trazer a respiração, né? A Lu, que é minha terapeuta, trabalha muito isso com coerência cardíaca. Trazer isso ajuda e muito a gerir as emoções. Tá dando para acompanhar aí, gente? Meu bate-papo sumiu aqui, Wendel. Peraí, tô vendo. É porque eu adoro coisa interativa, viu, gente? Eu tô dando aula aqui, mas assim, eu adoro conversar, mas com todo mundo, beleza. Vamos voltar aqui por esqueminha para a gente não se perder. Então, interno e pessoal foi o autoconhecimento e a autogestão. Beleza, fui lá, identifiquei a emoção, depois fiz a minha gestão das emoções. E agora, o que o Daniel Goleman vai trazer para mim, hein? Já tô nervosa. Peraí que eu vou dar um tchauzinho, pessoal. Pessoal da live, entrem no Zoom. No Zoom não, gente, eu tô no Zoom, mas entra aqui na minha bio e se inscrevam, tá? Para terminar de assistir a aula. Um beijo. Vamos lá, então. Consciência social. Então, esse terceiro pilar é a habilidade de perceber as emoções alheias. Por que ele está em terceiro lugar? Pensa comigo, se a gente já fez todo esse trabalho de identificar as nossas emoções, de gerir as nossas emoções, de perceber tudo aquilo ali sem julgamento, de ver como é que a gente administra, não fica muito mais fácil perceber emoção alheia? Porque se eu nem sei como que as emoções se manifestam, não sei o nome delas, como que eu já vou partir para perceber emoção alheia, né? Então, faz super sentido, é realmente um caminhozinho. Ok, terceiro pilar é perceber as emoções alheias. E aqui eu gosto muito, o Daniel Goleman tem um artigo também na Harvard Business Review, gente, e é a do Brasil, hospedada na UOL. Vocês jogarem lá Empatia por Daniel Goleman, acho que ele fala que ele aprendeu com o Dalai Lama sobre empatia, os tipos de empatia, eu até tenho um post sobre isso. Ele estudou, eu gosto bastante, ele fala isso, bom, às vezes vocês vão falar, gente, eu fiz esse negócio todo, eu tô super alinhada com as questões das minhas emoções, mas na hora que chega do outro, eu travo. E aí, qual que é a chave? O que o Daniel Goleman traz pra gente conhecimento? Se agirmos de forma cuidadosa, olhando as pessoas nos olhos e prestando atenção às suas expressões, mesmo não querendo muito, podemos começar a nos sentir mais envolvidos. Então, eu conversei isso com o Wendel, inclusive, ele até me falou sobre a questão de olhar nos olhos, e é muito isso, gente, se conectar às pessoas, né? Se você ainda está com dificuldade, você já fez todo esse trabalho, você já sabe o nome das emoções, mas ainda não está fluindo, a empatia é um caminho, se conecte às pessoas, né? E aqui eu trouxe a frase do Jung que eu adoro, então conheço todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Por quê? A gente pode conhecer todas essas técnicas de gestão das emoções, mas a gente se agarrar no terceiro pilar, a gente precisa entender isso aqui. A técnica não é maior do que a conexão com o ser humano, nenhuma técnica é. Então, na dúvida, olhe nos olhos, na dúvida, encosta suas mãos, né? Não agora em tempo de quarentena, mas quando tudo isso passar, se Deus quiser logo passa, encosta as mãos. Sinta as pessoas, pare, silencie um pouco e repare no outro, sabe? Uma coisa que eu acho muito interessante é escute sem pensar na resposta. Porque muitas vezes a gente, quando está escutando alguém, já está na nossa mente elaborando o que a gente vai responder para essa pessoa. Então, um bom exercício para a gente é escutar sem pensar no que vai responder. Escute. Vê o que você vai sentir. Você pode até falar para a pessoa, você me dá só um minutinho? Eu quero só digerir e responde. Ninguém vai morrer porque precisa de um minutinho, não é? Então, isso aí que o Daniel traz pra gente que é bem legal, que é essa questão da empatia
mas ele coloca ali 4 tipos de empatia. É um trabalho muito legal. Eu que gosto de nomear as coisas, né? Como advogada, eu gosto de dar nome, eu gosto de entender, eu me identifico bastante com essa parte do trabalho dele. E aí, por último, a gente chega na gestão de relacionamentos, que o quarto pilar é a habilidade de gerir as emoções alheias. Então, nós começamos compreendendo não, né? Nós começamos identificando as nossas próprias emoções, gerindo as nossas próprias emoções. E aí depois a gente foi identificar a emoção alheia. Não estou conseguindo identificar a emoção alheia. Vamos ter empatia, vamos trabalhar com a conexão com as pessoas. Só que aí aqui ele traz uma coisa interessante. Tá, para eu perceber essa emoção alheia, a empatia me ajuda muito, mas essa empatia não pode ser sem controle. Eu gosto muito de uma frase que foi publicada pela Mentor Magazine, que eles falam: empatia sem controle é autodestruição. Então, como tudo na vida, a gente precisa ter dosagem, com a empatia também. Ter empatia não é querer viver aquilo para outra pessoa, nem sentir para outra pessoa, nem tomar a titularidade do problema da outra pessoa. E aí o que eu coloquei, para que a empatia seja realmente um pilar da inteligência emocional, é essencial que você não misture as suas emoções com as das outras pessoas. Né? E o Daniel fala, a preocupação empática exige que controlemos nossa própria angústia sem nos tornarmos insensíveis à dor do outro. Então, é realmente essa dosagem, né? De tudo bem, eu consegui, eu me conectei, eu compreendi o que aquela pessoa está sentindo. Eu não sou insensível ao que aquela pessoa está sentindo. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso misturar a minha emoção com a daquela pessoa, porque senão eu não a ajudo. Eu nem consigo ajudar, a gente só consegue ajudar do nosso lugar, com a nossa bagagem, no nosso corpo. Se a gente quer se transportar para a realidade do outro, a gente nem ajudar consegue. E aí a gente não cumpre aqui, né, o que se espera dessa conexão empática. Por isso, ao conectar a emoção de outra pessoa por meio da empatia, se mantenha na sua posição. Somente habitando nas próprias emoções você pode ajudar. E aí, eu coloquei também outra frase que eu gosto, que eu uso muito com as minhas clientes, que é inclusive parte do título do meu artigo que está no portal Num, ser gestora das próprias emoções é o cargo mais importante da sua vida. Porque enquanto você estiver viva, você vai sentir. Eu estou falando no feminino porque eu trabalho com mulheres, tá? Mas homens sintam-se abraçados. Enquanto você estiver vivo, você vai sentir, né? Então, é um cargo assim que a gente não troca, que a gente não entra no LinkedIn para ver se tem coisa melhor aí no mercado, não tem como pedir demissão. É algo que que é nosso, né? Que a gente veio para trabalhar. Então, peraí. Aí eu coloquei como que eu, enquanto terapeuta, trabalho com a inteligência emocional, né? E aí eu tenho esses 3 programas que podem ser uma jornada ou não. Então, através do espelho Metamorfose pela Toca do Coelho, estão todos explicados lá no meu Instagram. E eu também vou fazer condições especiais para quem for participar do portal Num. E obrigada! Me conta aí se vocês têm alguma dúvida. Eu vou... Tá aí meu Instagram, mas lá no portal também vocês conseguem, o meu e-mail. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. A Kelly mandou maravilha. Beijo, amiga maravilhosa. Gente, vocês têm alguma dúvida? Se alguém quiser falar alguma coisa, eu acho que eu falei muito? Quanto tempo que eu tô aqui falando? Não, foi direitinho, eu fiquei até com receio. A Kelly falou, olha, eu comecei a anotar tem 1 mês, estou sentindo muita diferença na percepção do que eu sinto. É incrível, gente. Quando a gente começa a anotar, parece que as coisas começam a fazer sentido, sabe? E às vezes coisas... Ontem a Natalina falou, né, na aula dela, assim, que às vezes a gente se mantém em relações que são extremamente danosas para os 2 lados e a gente não percebe e continua nessas relações, né? E uma forma da gente trazer clareza para isso é anotar as emoções, porque aí você vai ver, peraí, toda vez que eu converso com a pessoa, eu gero tal tipo de emoção. Quando eu vou... Então, vocês entendem que elas são mensageiras? Eu falo que as emoções são fofoqueiras mesmo, elas já contam na lata. Aquilo ali para você não tá legal, não.
O Wendel falou, sim, por isso as morning pages funcionam tanto. Quando a gente lê nossos sentimentos, isso nos ajuda a organizar tudo na nossa mente. Com certeza, gente. As morning pages são, assim, eu não sei, é um presente da Julia Cameron para o mundo mesmo. A Sônia, que é outra maravilhosa, que faz parte aqui do portal, falou, é importante também tirar da cabeça, às vezes, já ajuda demais. Sônia, demais. A Sônia falou um ponto importantíssimo. Às vezes, a escrita vai ajudar na gestão das emoções só porque a gente não vai ficar com aquilo ali sobrecarregando, né? Parece que a gente está realmente pegando aqui, ok, mente, ó, agora você vai para ali, né? Isso, nossa, isso tem uma importância, sabe? Até assim, quando a gente está ansiosa antes de dormir, pensando nas tarefas do dia seguinte, parar e anotar essas tarefas, parece que você faz, ufa, agora eu tô liberado, não vou esquecer de nada. Porque senão seu cérebro fica ali, ó, repetindo, e isso vai te deixando exausta, né? Olha o número de pensamentos por minuto que a gente tenta diminuir ali com a meditação e outras técnicas. Aqui fica vendido, né? Porque a gente fica sempre ali martelando naquilo. Então, usar ferramentas também, até de gestão das nossas tarefas, gestão do nosso tempo, ajuda na gestão das emoções. Por isso que eu gosto muito da palavra gestão. Lá no artigo eu coloquei por que eu optei por usar essa palavra. Maravilhosa, Sônia. Então, eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Você quer finalizar, Wendel? Quer falar alguma coisa? Ju, vocês querem finalizar, ligar o Eu microfone? vou entrar aqui rapidinho para agradecer a você primeiro, por dar essa aula, como sempre, maravilhosa. É sempre ótimo falar contigo. Já quero dar um spoiler de que a gente vai estar liberando em breve um podcast também sobre gestão das emoções que a gente gravou com a Mi. Foi sensacional, vai ter até meio que uma fizinha no final, porque a gente teve um papo muito divertido também, além de ser muito instrutivo. Sim. E também para agradecer todo mundo que está aqui na aula com a gente, que está participando do programa, que está lindo demais. Gente, obrigada pela companhia de vocês, por terem tirado um tempinho para me escutar. Sei que o quanto o nosso tempo é valioso, eu fico super honrada quando alguém tira um tempo para compartilhar comigo, para a gente trocar. Sigo à disposição nas minhas redes e também vocês podem enviar tudo lá para o Wendel e para a Ju nos nossos olhares, que eles estão construindo uma coisa linda, um projeto maravilhoso. Oi, Mi, é Ju, tudo bem? Tudo. Pedi para o Wendel, na verdade eu mandei mensagem para a Érica, não era para todo mundo, mas só a Érica recebeu, então desculpa, Érica, não era só para você. Obrigada, Érica. A Érica é uma aluna, né, uma participante constante aqui das nossas aulas. Queria parabenizá-la. Depois a gente vai conversar para ver se a gente consegue dar um presente para ela. Oi, Érica. Um beijo, querida. Obrigada por estar acompanhando a gente aqui. É uma honra. E tem muita coisa ainda para rolar essa semana, hein, Érica? Fica aqui com a gente. Tem muita coisa mesmo. E eu queria pedir para o Wendel deixar aberto para ver se alguém tem uma pergunta uma coisa para te falar mesmo, né? Aí, gente, aproveitem da Mi. Essa maravilhosa. E falar que essa aula ela vai ficar gravada e vai ficar disponível no programa, né? Transforme. Junto com as outras aulas que a Mi vai dar. Vão ser mais 6 aulas no programa. Vai ser tão incrível, né, Mi? Eu tô realmente bem curiosa. E, gente, daqui a pouco a gente vai abrir as inscrições aí para vocês também continuarem junto com a gente. E vocês que estão na semana gratuita, né? A Kelly também já participou